no baile dos professores do Simpro, Sindicato dos Professores de Mogi e toda a região, realizado aqui no Prisê do Clube de Campo, lugar delicioso, aqui com um conjunto maravilhoso. Eu encontro um grande arquiteto de todo esse evento, que é o vice-presidente do Simpro, Sindicato dos Professores, e também presidente da ADUNC, Associação dos Docentes da Universidade de Mogi das Cruzes. Você trabalha a beça, né, Pedro? Cláudio, a gente tem que dividir o tempo direitinho para poder atender a todas as necessidades. E você está de parabéns, porque falou a ADUNC, pronunciou perfeito, a Associação dos Docentes da Universidade de Mogi das Cruzes. É a instituição que eu estou presidente no momento e tenho o maior orgulho de representar todos os professores da universidade através da ADUNC. Conta pra gente, ou conta para os espectadores da TV Simpro, o que a ADUNC faz? A ADUNC é a instituição que representa os docentes, daí o nome Associação dos Docentes. E como tal, dentro de uma instituição fantástica que é a universidade, a ADUNC precisa ter aquela representação, precisa ter voz, precisa ter organização e para esse fim é que ela foi criada. Ou seja, você pega as reivindicações dos professores e leva para o Simpro. É isso mesmo, ela é a interface dos professores com a instituição. E eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. Como é que você resolve as querelas entre a ADUNC e o sindicato? Não, o sindicato e a ADUNC são parceiros. Falo, são organizações irmãs e então, fala assim, é mais uma fraternidade do que outra coisa. Então, no fundo, a gente sempre tem uma parceria muito bacana e acaba sendo um complemento um do outro. Quando um professor é sondado para dar aulas, para ministrar aulas na UMC, ele busca a ADUNC? Geralmente busca, não é uma obrigação, mas aquele professor que tem consciência do seu papel dentro da instituição, consciência da função social que a profissão exerce, ele também tem aquela consciência do coletivo da profissão e ele sempre busca o sindicato e a ADUNC. É um professor bem consciente. Eu acho muito importante e bacana isso. Pedro, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os espectadores do Simpro e também para os seus colegas da ADUNC. Legal. Quero falar para todos os professores como vice-presidente do sindicato e presidente da Associação dos Docentes da UMC, que é um prazer receber. As nossas organizações são organizações combativas e defensoras dos interesses dos professores. Mas hoje é o dia de comemoração. Então, estamos comemorando o Dia dos Professores, fazendo uma festa maravilhosa, de acordo com o que os professores merecem. Tá certo, e por ser um dia de comemoração, daqui a pouco eu vou pedir para o nosso cameraman dar um pulo lá para filmar você dançando. Olha, eu vou tentar, viu? Eu me esforço muito, minha esposa maravilhosa está aí, minha filha maravilhosa está aí, eu vou tentar dançar com as duas, vamos ver se eu faço bonito. Fechado. Obrigado. Obrigado. Bonito nome, Cláudio. Gostou? Pois é uma coincidência, né? Mas olha, é um prazer estar aqui no Baile dos Professores, é o 5º ano que eu estou na UMC e no baile. E afinal de contas, mesmo hoje eu sendo pró-reitor, eu não deixo de ser professor, eu comecei minha vida e até bem pouco tempo atrás pegando no giz, porque eu acho que para você cuidar de uma universidade, você tem que pegar no giz, você tem que saber o que o professor passa no dia a dia, que todo mundo acha que é fácil, mas não é. Ser professor é uma profissão, acho que das mais bonitas do mundo. Exato. Você é pró-reitor acadêmico da UMC. Sim. Especifica para mim, esmiuça para mim, o que faz um pró-reitor acadêmico? Bom, hoje, com essa terminologia nova, desde agosto, de pró-reitor acadêmico, até então era pró-reitor de graduação. Então, como pró-reitor de graduação até agosto, eu cuidava de todos os cursos de graduação. Hoje aqui a gente tem 15 mil alunos em Mogi, de todos os cursos, 22 coordenadores, e desde agosto eu também assumi a pós-graduação. Então, eu acumulo o cargo de diretor de pesquisa, pós-graduação e extensão. Então, hoje, resumidamente, esse pró-reitor acadêmico cuida aqui em Mogi de toda a parte da graduação e toda a parte de pós-graduação, lato e estrito sensu. Como é que é a UMC em São Paulo?
lá na Vila Leopoldina? Pois é, a UMC em São Paulo já foi concebida em 2000 para ser um campus pequeno, então hoje ele tem 5.000 alunos, e para ser um campus mais focado. Então o foco lá hoje são os cursos da saúde, o curso de direito e 2 engenharias. Então é um campus menor, numa realidade obviamente muito menor do que aqui de Mogi. Mas a gente não podia deixar de ter o pé fincadinho lá em São Paulo como a gente tem hoje. Como é que você vê a UMC, que foi uma das grandes responsáveis pela explosão populacional e uma explosão de desenvolvimento aqui em Mogi? Olha, eu sempre brinco, quando eu contrato as pessoas que vêm de São Paulo para cá, eu brinco, ó, quem acha que tem um muro entre a UMC e a cidade de Mogi está enganado, não existe esse muro. Então acho que a história de Mogi se mistura muito com a história da UMC, sem falar no Padre Melo. Sim. Sem falar nele, mas então acho assim, o desenvolvimento de Mogi, esse lado da cidade todo aqui, pelo que eu conheço da história de Mogi, ele cresceu em grande parte graças ao UMC. Não é à toa que a gente tem um terminal de trem chamado Estudantes na porta da UMC. Então acho que se não fosse a presença da UMC aqui, com certeza Mogi não seria o que ela é hoje. Diga uma coisa, Cláudio, para eventualmente o aluno que não teve condição, aluno que nos assista agora, que não teve condição de participar do UMC Day aqui em Mogi, mas que queira conhecer algo da faculdade, como é que faria? A gente tem um projeto, que nem é um projeto, já ele está funcionando, é um programa chamado UMC Experience, onde o aluno entra em contato com o setor comercial e lá ele agenda um horário e já tem todo um esquema montado para ele ir lá ser recebido pelo pessoal do comercial e conhecer o campus inteiro. Isso é muito interessante. Para você, papai e mamãe, vovô e vovó, preocupados com a educação dos seus filhos, dos seus netos, entre em contato com o UMC. É fácil, vocês encontram isso em Google. Então, o UMC todo mundo conhece. E é bacana, que aí vocês vão conhecer mais a respeito da faculdade que seu filho ou seu neto vão estudar. Muito bacana, Cláudio. Prazer em encontrá-lo aqui. Igualmente. Num dia tão festivo e tão alegre para nós. Afinal de contas, uma universidade se faz com o quê? Com professor. Se a gente não tiver os professores, não existe universidade, não existe ensino e, por consequência, não tem aluno. Então, ou seja, é o conjunto de tudo. Mas quem faz, como eu sempre brinco, de forma muito informal, o show acontece aonde? Na sala de aula. E quem é que faz o show acontecer? São os nossos professores. Nós temos hoje 800 professores entre Mogi e São Paulo. São mais ou menos 500 aqui e uns 300 em São Paulo. Então é muita gente, são muitos professores envolvidos. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Porque sem a presença de vocês, essa festa não teria efeito nenhum. Quero agradecer bastante a minha diretoria, que ela me deu todo o suporte necessário para que esse evento não afundasse, em vista aí do probleminha que eu tive, que fui obrigado a ficar afastado praticamente 2 meses de todas as minhas atividades. Graças a Deus eu estou aqui, né? Vaso ruim não quebra, não é verdade? Então, eu quero e desejo que todos vocês continuem se divertindo nessa festa e que no ano que vem nós mantenhamos essa beleza que está. Inclusive, a minha filha fez uma reivindicação que eu acho que nós vamos ter que providenciar. Chinelinho havaiano para a mulherada pôr para descansar o pé. Vamos providenciar isso para o ano que vem. Então, vamos dar sequência ao baile. Muito obrigado. E vocês todos são sempre bem-vindos aqui à nossa casa. E feliz dia dos professores atrasados, né? Mas já foi. Tá? Muito obrigado. No baile dos professores, patrocinado pelo Simpro, Sindicato dos Professores de Mogi, toda a região, encontra um professor famoso,
que é da UBC, que é José Maria Silva Júnior, que eu não vejo há muito tempo. Prazer em encontrá-lo aqui, Zé Maria. Prazer é meu, prazer é todo nosso em estar aqui prestigiando mais uma vez o baile do Dia dos Professores. Essa categoria que nem sempre é tão reconhecida, mas que é tão importante e que faz parte da história de Mogi das Cruzes. Você desistiu de ser professor? Não desisti, eu continuo dando aula. Hoje eu dou aula em outra instituição, na Universidade em Taubaté, mas dei aula na Brás Cubas por aproximadamente 30 anos. 30 anos eu dei aula. Hoje eu estou na área administrativa, mas continuo com aquela veia de professor. Continua dando aula de publicidade? De propaganda. Publicidade e propaganda, essa é a minha área, né, de formação. É o que eu gosto de dar aula, é o que eu sei, na verdade. E aquilo que eu posso, eu transmito para os meus alunos. Como é que você vê hoje o aluno? Essa é uma pergunta que eu fiz para outros professores aqui. O aluno que hoje ingressa na faculdade, o preparo deles hoje e como você viu o preparo há 15, 20 anos atrás? Eu peguei muito essa transição. Foi até bom você ter perguntado, porque ao longo de todos esses anos, eu comecei a dar aula em 1983 na Brás Cubas. Durante todos esses anos, a gente percebia que o aluno vinha muito melhor preparado e essa qualidade na formação, no ensino fundamental, no ensino médio, foi se perdendo ao longo do tempo. Hoje o aluno que entra para a universidade, ele tem muito menos preparo, tem muito menos conhecimento, mas a universidade também tem esse papel de tentar recuperar um pouco daquilo que ele não teve ao longo da sua vida acadêmica. E a gente faz isso, tanto a Universidade de Brás Cubas quanto a Universidade de Mogi das Cruzes, procura fazer um trabalho de nivelamento para que o aluno possa estar dentro de uma média aceitável em sala de aula. Isso é muito importante. E eu acho que isso demonstra que a universidade, que as universidades privadas, estão preparadas para resgatar aquilo que o ensino público, principalmente no ensino médio, não conseguiram fazer. O egresso de propaganda e publicidade aqui no Brasil, ele se equipara aos alunos egressos de outros países? Não, eu acredito que não. Há uma diferença muito grande até no próprio curso de comunicação e no próprio curso de propaganda. Tá? Em outros países, a propaganda é vista de uma outra forma e de uma outra forma de se ensinar. Mas o Brasil, ele tem uma das melhores propagandas do mundo. Em termos de criatividade, ela é quase que imbatível. E ela é tão boa em termos de qualidade, em termos de criação, em termos de produção, em termos de resultado, justamente porque as escolas, ao longo dos últimos 60 anos, desde a década de 50, têm preparado muito bem os nossos profissionais. Nós chegamos num nível de formação, em termos de propaganda, quase que de excelência. Não dá para comparar com outros países, principalmente Estados Unidos e países da Europa, porque lá a propaganda é vista de uma outra forma e com uma outra proposta que é um pouco diferente daquela que nós fazemos aqui. Aqui é a formação profissional, é a faculdade, é tudo aquilo que o aluno aprende que depois ele coloca no mercado de trabalho. Zé Maria, foi um prazer encontrá-lo aqui nesse baile dos professores. Espero encontrá-lo mais vezes para a gente bater papo aqui frente às câmeras. Para nós será sempre um prazer conversar com você. Você sabe que quem é professor gosta de falar. E falar e comentar sobre a nossa profissão, para a gente, é uma satisfação muito grande. Eu que agradeço. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. E no baile dos professores,
realizado aqui no privê do Clube de Campo Mogi das Cruzes, que é um baile patrocinado, organizado, realizado pelo Sindicato dos Professores de Mogi e toda a região, encontra um professor extremamente, essencialmente querido pelos seus alunos, que é o Mário Sérgio de Moraes, que você realmente é um professor que foge à normalidade, né? Eu acho que pelo fato de estar no magistério há 43 anos e ter criado uma fisionomia quase que como um professor de história, eu acho que foi criando uma empatia com os meus alunos, que outro dia até eu fiquei comovido. Uma aluna chegou perto de mim e falou: você deu aula a uma parente minha. Eu falei: sua mãe? Ela falou: não, a minha avó. Então, com 43 anos, eu acho que eu já estou uma caminhada. Isso para mim é muito bom, porque adquire um rosto dentro da cidade. Ele é o historiador, ele é o professor de história. Eu me sinto muito honrado com isso. Aquele livro que você escreveu sobre a história da imigração japonesa em Mogi das Cruzes, inclusive eu tenho um exemplar, foi muito interessante. E você me contava que você tem um outro projeto que está lançando o livro agora. Eu estou lançando amanhã um livro chamado Estação Memória, sobre a cidade de Guararema. A questão de 3 anos atrás, o ex-prefeito Márcio Alvino mandou me chamar, pôs à disposição documentos, fotografias, depoimentos, dizendo: eu gostaria que você achasse a identidade da cidade. Que na verdade ele sabia da identidade da cidade, que é uma coisa comovente. Uma cidade comunitária, aonde tem charrete, tem coreto, tem quintal, tem rio limpo e tem prosa. Alguém pode me dizer: pô, mas e daí? É porque isso está sumindo. E a gente que gosta de história tem que preservar esse bom convívio, porque o bom convívio é uma vacina contra a violência. Esses livros seus, eles podem ser encontrados aonde, Mário Sérgio? A partir de amanhã, nas grandes livrarias. Eu tenho impressão que aqui em Mogi, com quase toda certeza, pela editora Capela, vai ser encontrada na livraria Leitura do Shopping. É um livro muito bonito, viu, Cláudio? Porque o artista plástico que fez a estética do livro talvez seja um dos meus livros mais bonitos. Porque o que tem de fotografia familiar sobre Guararema é uma coisa estonteante. E vocês que nos assistem agora, se quiserem saber mais a respeito do professor Mário Sérgio, ele é diretor também do Simpro, do Sindicato dos Professores. Entre em contato com o Simpro, batam um papo com o Mário Sérgio, vocês vão adorar bater um papo, porque ele é uma simpatia. Obrigado mesmo. E até digo, aproveitando o ambiente, os professores precisam desse convívio. Sim. Mas muito mais precisam de uma defesa de classe, porque nós estamos atravessando um momento de recuo dentro do país com as fragilidades que estão sendo impostas sobre a legislação trabalhista. Direito é uma coisa conquistada, não pode ser quebrada. Que foi o teor do nosso bate-papo aqui na entrevista, tanto com o Marcos Porto Alvarenga quanto com o Paulo César. Eu acho isso mesmo. Quer dizer, os professores vão precisar se unir e nós temos uma tradição de luta aqui na cidade. Então eu acho que nós temos que fazer uma roda em comum, porque o mar está violento. Prazer em vê-lo aqui, Marcelo. Obrigado a vocês, obrigado a todos vocês.
Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. E no baile do Simpro, baile dos professores do Simpro, Sindicato dos Professores de Mogi e toda a região, eu encontro aqui um outro diretor do Simpro, que é o Hipólito Pereira, que a gente já entrevistou em algumas outras ocasiões durante o programa TV Simpro. Prazer em encontrá-lo aqui, Hipólito. Igualmente, prazer é todo meu. Como é que você vê essa confraternização de professores? É muito importante, primeiro, para reforçar o sentido de fraternidade entre os amigos, entre os professores, e também é uma forma da gente colocar, né, as conversas em dia, as rodas dos amigos. Então é uma maneira da gente se reencontrar fora do ambiente de trabalho. Eu conversando com um outro diretor, o Paulo César, existem cerca de 20 mil professores em toda a região. Certo? Atuantes dentro do sindicato dos professores, cerca de 500 mais ou menos. Não é muito pouco? Olha, esse é um trabalho que a gente assim, sempre se preocupou em trazer mais colegas para o sindicato. E é uma luta árdua, é uma batalha que a gente sempre vai procurar ter. E esse mandato aqui a gente vai procurar um trabalho nesse sentido, trazer mais colegas para o sindicato, para até reforçar as reivindicações da categoria. É um prazer bater um papo com você, hoje não falando de contabilidade, falando de mais amenidades, mas eu gostaria que você utilizasse as nossas câmeras para convidar aos professores que ainda não estão integrados ao Simpro, para que venham conhecer, venham saber do que se trata o Simpro. Bom, professor, professora, é muito importante a participação de vocês aqui no nosso sindicato, para que todas as nossas reivindicações, as conquistas que já temos, continuem. Porque com a mudança da legislação, muitas coisas serão rediscutidas e só com a coesão da nossa profissão é que manteremos o que já foi conquistado. E poderemos, obviamente, conquistar muito mais com a força e a presença de vocês. Daí, muito obrigado, Hipólito. Prazer em vê-lo aqui. E daqui a pouco eu quero filmar você dançando. Vamos lá. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você.